Olá todo mundo! Meu nome é Rafael Afonso Gonçalves, sou doutor em História pela Unesp e atualmente desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado na USP com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Sou também pesquisador do grupo Escritos sobre os Novos Mundos e estou aqui para apresentar uma obra que pode nos ajudar a entender melhor uma etapa importante da chamada Era dos Descobrimentos e da expansão marítima portuguesa, servindo como uma ponte para esse passado em que os portugueses se aventuraram no Oriente. Trata-se do livro de Duarte Barbosa, escrito entre 1516 e 1518 por esse português que passou a maior parte de sua vida na Índia. O livro traz uma descrição das terras, povos e do comércio praticado nos principais portos e cidades situados nas bordas do Oceano Índico, as Índias Orientais, como esses lugares eram chamados naquela época. E por isso a obra é considerada a primeira descrição sistemática do Oriente feita por um português. Mas quem foi Duarte Barbosa, o autor que dá nome a esta obra? Como acontece também com muitos outros personagens históricos, não conhecemos etapas importantes da sua vida, mas algumas crônicas e cartas daquele tempo nos deixa conhecer um pouco da sua trajetória. Duarte Barbosa partiu provavelmente com cerca de 15 anos de idade a bordo da armada comandada por Pedro Álvares Cabral, que zarpou de Portugal em 1500. Ele acompanhava seu tio Gonçalo Gil Barbosa, que havia sido nomeado como escrivão da feitoria que Cabral desejava fundar em Calicut, na Índia. Não devemos esquecer que a viagem que trouxe Pedro Álvares Cabral até a costa do Brasil, o que lhe valeria o título de seu descobridor, tinha como destino o Malabar, na Índia, um dos grandes centros produtores de especiarias, especialmente de pimenta, e onde se encontravam os principais portos de comércio de todo o mundo. Foi provavelmente como ajudante de seu tio que Duarte Barbosa desembarcou em definitivo, não em Calicut como previsto, mas em Coxim, outra cidade portuária do Malabar. Após algum tempo em Coxim, ele foi transferido para Cananor, também no Malabar, onde passaria grande parte da sua vida, tendo vivido alguns anos em Calicut. A pouca idade que tinha quando chegou àquelas terras deve tê-lo ajudado a aprender muito bem uma das línguas locais, o Malayala, que falava fluentemente, a ponto de Gaspar Correia, um cronista português que o conheceu pessoalmente, afirmar que ele falava a língua melhor do que os próprios nativos. Por seus conhecimentos linguísticos, Duarte Barbosa foi recrutado por diversas vezes para atuar como intérprete nas negociações que os portugueses travavam com os líderes locais, e não demorou para que recebesse ele mesmo uma nomeação para o cargo de escrivão da feitoria de Cananor. As feitorias podem ser definidas como entrepostos comerciais no estrangeiro. Construídas junto ao mar, elas funcionavam ao mesmo tempo como mercado, armazém, ponto de apoio à navegação e alfândega. Elas foram uma peça-chave no modelo de expansão para as terras pouco a pouco descobertas pelas naus lusitanas. Facilmente abastecidas e defendidas pelo mar, sobretudo as que contavam com o reforço de uma fortaleza, as feitorias proporcionavam uma base para, no mar, controlar o trânsito de navios e, na terra, lançar os alicerces de uma ocupação permanente. Seu principal responsável, o feitor, era encarregado de reger as trocas, negociar produtos e controlar os armazéns. O feitor era auxiliado por um ou mais escrivães, cuja função era essencialmente a de registrar a quantidade e o preço das mercadorias ali comercializadas. Essa era a função que Duarte Barbosa desempenhou pela maior parte de sua vida. À medida em que a presença portuguesa nessas terras se consolidava e que as feitorias se multiplicavam, a coroa portuguesa sentiu a necessidade de dotar esses entrepostos e possessões de uma melhor organização, o que motivou a criação de uma estrutura de governo que, a partir de meados do século XVI, seria mais frequentemente chamada de Estado da Índia Portuguesa. O Estado da Índia Portuguesa era, assim, constituído por um conjunto de posições, fortalezas e feitorias edificadas ao longo das costas banhadas pelo Índico, do oeste da África até o sudoeste asiático, que estavam submetidos em última instância à coroa portuguesa.
Além de territórios e bens, encontravam-se sob sua tutela homens atuando em diversas funções, como os capitães de fortaleza, vedores, feitores, escrivães, soldados, cirurgiões e outros cargos responsáveis por operacionalizar as ações lusitanas naquelas terras. Era como um funcionário da coroa, então, que Duarte Barbosa atuava quando, entre 1516 e 1518, escreveu o livro que lhe traria notoriedade. Como a obra é organizada? Gaspar Correia, o cronista que eu citei lá atrás e que leu a obra de Duarte Barbosa, fez um resumo de seu conteúdo que eu considero bastante pertinente. Ele diz que o livro aborda as terras, as gentes e o comércio que havia entre o Cabo da Boa Esperança e as Ilhas Lequeus. Assim, a obra segue o itinerário de uma viagem marítima, descrevendo os principais portos e cidades que o compõem. O relato começa no Cabo de São Sebastião, situado próximo ao antigo Cabo das Tormentas, batizado de Cabo da Boa Esperança após a travessia de Bartolomeu Dias. Segue ao longo da costa oriental da África, passa pelo Mar Vermelho, depois pelo Golfo Pérsico, continua pela Índia, que costeia por oeste e leste, antes de evocar o sudeste da Ásia, a China e as Ilhas Lequeus, que se encontram à sua frente. Ao passar por essas terras, o livro destaca uma gama variada de assuntos que, como bem observou Gaspar Correia, podem ser resumidos nesses três aspectos: as terras, as pessoas e o comércio. As terras, isso é, as descrições sobre as características físicas e geográficas dos lugares foram um dos principais objetos da atenção de Duarte Barbosa. Além das distâncias entre um lugar e outro e suas respectivas vias de acesso, informações essenciais para a navegação daquelas regiões, o livro detalha também o terreno, as plantas, os animais e outras coisas ali encontradas, como podemos observar no capítulo que ele dedica a Sofala, na costa do atual Moçambique. De acordo com ele, nesse lugar encontra-se um rio que não é muito grande, pelo qual dentro está uma povoação. A terra é de campos e montanhas, de muitas ribeiras de muito boas águas. Em este rio, ao mar dele, saem em terra muitos cavalos marinhos a passear, os quais cavalos andam sempre no mar como peixes, têm dentes da feição dos elefantes, pequenos em sua quantidade segundo são. O cavalo marinho que ele menciona é na verdade o hipopótamo, animal característico dessas regiões da África. Embora o termo cavalo marinho nos remeta a um outro animal, o próprio nome que utilizamos para designá-lo não tem um significado muito distante do termo utilizado por Barbosa. O termo hipopótamo vem do grego hippos mais potamos, significando literalmente cavalo de rio. O livro trata também das gentes, isto é, dos costumes, das crenças, assim como dos aspectos físicos dos povos que viviam na borda do Oceano Índico. A forma como se vestiam, em quais deuses acreditavam, o que comiam, como se relacionavam, como eram governados, como funcionava sua justiça, entre outros aspectos, são abordados por Duarte Barbosa. Destacam-se as informações que ele fornece sobre o sistema de castas do Malabar, região da Índia que ele conheceu muito bem. As castas, forma de estratificação social caracterizada pela endogamia, pela transmissão hereditária de um estilo de vida e ofício, e disposta em uma estrita hierarquização baseada na ideia de pureza, ainda não havia sido bem compreendida pelos ocidentais. Sobre essa organização social, ele diz que, em todo o Malabar, há 18 leis de gentios naturais, cada uma apartada das outras, e tanto que não se tocam uns aos outros, sob pena de morte ou perdimento de suas fazendas. Assim, todos têm leis, costumes e idolatrias sobre si, como irei declarando. Duarte Barbosa faz uma longa descrição das 18 castas que ele define como leis, termo que para eles não designa apenas as normas jurídicas, mas sim o conjunto de crenças religiosas e costumes compartilhados por determinado grupo de pessoas.
Durante muito tempo, o livro de Duarte Barbosa foi considerado uma referência sobre as castas indianas e hoje continua fundamental para entendermos o que os europeus sabiam sobre aquela cultura naquele tempo. O livro de Duarte Barbosa traz ainda informações precisas sobre as mercadorias comercializadas em uma grande quantidade de portos e cidades espalhadas pelas bordas do Índico. Além dos temperos e condimentos, as chamadas especiarias, o livro mostra outros inúmeros produtos que eram comercializados pelos navios que por lá navegavam. Tecidos, minério, pérolas, corante, utensílios e até animais vivos são elencados entre essas mercadorias. O livro nos permite entender o complexo mercado possibilitado pela navegação do Índico. Isso porque as trocas não se davam apenas de ponto a ponto, isso é, adquirido em determinado lugar das Índias e levado diretamente a Portugal. Esses produtos participavam de uma rede comercial que também abasteciam os diversos reinos locais, e da qual, é claro, os portugueses também tiravam proveito. Um exemplo disso são as rotas de comércio formada entre a costa oriental da África e a costa ocidental da Índia. Tecidos e vestimentas eram adquiridos em Cambai, no reino do Guzerat, um grande produtor têxtil, onde essas mercadorias eram compradas por um preço baixo. Em seguida eram transportadas e vendidas em Sofala, onde mercadores as trocavam por ouro, que era ali trazido de minas localizadas no interior da África. O pagamento em ouro e os lucros da venda poderiam ser, por sua vez, investidos na compra de carregamentos de pimenta, canela, noz moscadas no Malabar, por exemplo, para então ser revendidos na Europa. Essas vendas e revendas mostram a complexa dinâmica e os possíveis lucros oferecidos por aquele mercado que cobrou dos portugueses tanto esforço para ser alcançado. O livro de Duarte Barbosa é uma preciosa fonte para entendermos a expansão marítima portuguesa, tanto em um plano cultural, mas também em um plano social e econômico, a partir do olhar acurado desse oficial português. Ele nos permite conhecer os diferentes povos, lugares e produtos do Oriente e entender melhor e de maneira mais ampla os processos de ocupação e colonização levados a cabo pelos portugueses no além-mar. Deixo aqui embaixo o link de acesso da primeira edição impressa do relato publicado em português, de 1812. Boa leitura! Tchau!